Para quem não conhece a Bíblia, quem pensa que a Bíblia é o que o povo prega, eu estou fazendo isso aqui, moça, que é um voto com Deus. Deus me pediu para ler a Bíblia para o mundo inteiro. Eu estou lendo a Bíblia todinha, já vou em 1388 páginas. Só eu, no mundo todinho, estou fazendo uma live pregando a Bíblia. Só eu. É brincadeira? Tem um ditado que diz: andorinha só não faz verão. Já viu falar isso, não já? Olha, esse velho quase morre na porta de casa. Foi isso aí. E o Espírito hoje desceu em mim, não foi não, e disse a ele ali. O problema é que vocês não querem acreditar na verdade. Porque a igreja velha, estou fora. Acredito nenhuma, nem nessa daqui. Agora aqui eu acredito. Na palavra. Não está outra coisa não, irmão? Você não está outro não? Você vai ver. Bora lá. Jeremias. Senhor meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos aqui mais uma vez falando de Deus, falando da palavra do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Majestoso. Estamos pedindo a Deus que Ele desça sobre nós nessa noite e nos ensine a amar, a buscar, a querer a palavra de Deus. Oh, aleluia, glória, santo tu és, Senhor. Oh, calabachores, maná. E Deus abençoe, em nome de Jesus. A igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simão. Olha, eu estou mais afiado do que faca tirar cabelo, fazer barro. Eu nunca pensei que eu ia ler uma Bíblia para ter um poder tão grande como eu estou lendo essa. Eu já li 30 Bíblias, 30. E não sabia de nada. Em uma Bíblia só que eu estou lendo, estou aprendendo tudo. Você viu ontem Moabe, porque desobedeceu a Deus, qual foi o fim de Moabe, né? Isso é a gente também. Jeremias 48, versículo 28. Deixe as cidades e vão morar nos rochedos. Quem mandou isso? Deus. Moradores de Moabe, seja como as pombas que se aninham nos fracos da boca dos abismos. Gente, para você entender a Bíblia, você tem que se ligar e ouvir a palavra. Vocês estão dando uma chance aqui que ninguém, eu não vai ter mais outra. Não vai ter mais outra, porque eu não vou ler mais outra Bíblia. Quando eu termino aqui de ler uma hora de Bíblia aqui, eu saio daqui todo quebrado. Porque estou tentando passar para vocês a verdade e muita gente pensa que é brincadeira. E não é brincadeira, o negócio aqui é pesado. Quando ele diz assim, ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua porção, do seu orgulho, da sua vaidade, da arrogância do seu coração. Quer dizer, você pensa que você é alguma coisa. O que é que nós somos? O que é que você é? O que é que vocês são? Eu vou dizer até um negócio, nós somos um cowboy de merda, que não vale nada. Se nós não tivermos o Espírito sobre nós, luz grande, nós estamos mortos. A Bíblia diz que Deus diz assim:
O Evangelho, a Bíblia não diz nada que é um livro, o livro não fala nada. O que ele fala é o Evangelho, é a palavra. Que ele prende você, bota num buraco, e para acabar de arrezar o resto, mete bicho em você. Para que o bicho? Para lhe comer, para você terminar na lama. Onde, como você começou. Você não veio do pó? Quando Deus pegou o pó do jardim do Éden, assoprou, levantou-se quem? Adão. Depois ele viu que Adão estava só. Criou quem? Eva. Uma costela de Adão, que eu não acredito, me perdoe, mas tem muita coisa que eu não acredito dentro da Bíblia, que tem umas coisas aqui na Bíblia que se eu for falar vai dar uns problemas muito sérios, e o povo não quer entender. É a história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva teve Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel, depois nasceu Sete. Depois eles saíram no mundo, encontraram terra de rei, raiz gigante. Se era só eles, como é que podia ter esse povo? É muito complicado. É por isso, ou eu sou doido, ou eu sou sábio demais. Um dos dois. Que eu descobri muita coisa que não é correta. Conheça a sua indolência, diz o Senhor. Mas isso não vale nada. As suas arrogâncias nada farão. Quer dizer, você é arrogante, né, Júnior? A gente somos arrogantes. A gente quer ser uma coisa que a gente não somos o quê? Nada. O que é que nós somos? Nada. Uma vaca tem muito mais, um boi tem muito mais valor do que a gente, carnalmente. Porque a vaca não fede. Você aguenta o fedor de uma vaca morta. E você não aguenta o fedor. Quem já viu aqui uma pessoa em estado de decomposição? Quem já viu? Nenhum de vocês viram ainda, não? E nem queira ver. A primeira coisa que sai para fora é os olhos e a língua. E história. Aí você viu o que é bom para tosse. Por isso vou chorar por Moabe. Sim, gritarei por toda Moabe, pelo homem de que ireis lamentares. Moabe era o quê? Era um homem de quem? De Deus. Mas desobedeceu a quem? A Deus. É igual a vocês, é igual a nós. Se nós desobedecer a Deus, meu amigo, tchau. Quanto maior, mais a queda é maior. Não viu o navio, o Titanic? Ah, nem Deus afunda. Na primeira viagem ele desceu. Voltaram com ele? Nunca. Como eu tinha 100 hectares de banana, eu disse, nem Deus empatava de eu comprar uma cabine dupla, D20 naquela época. E se eu disse 5 horas da tarde, como foi 7 horas da noite, eu não tinha mais um cacho para comer uma banana. Deus tinha destruído tudo. Simplesmente por uma palavra. A palavra tem poder, gente. Sabe o que vão dizer? Que por causa de uma palavra você dança. Mais do que por Jessé, chorais por você. Venha, diz Edom, os que Ramá passar o mar, chegar até o mar de Jessé, mas destruidor caiu sobre os seus frutos de verão e sobre as suas uvas. E diz aqui, o destruidor veio e acabou. E você é mais dono de quê? Nada. Porque você faltou respeito a quem? A Deus. As igrejas daí não pregam isso não. Só prega riqueza. Tá? Mas se você não souber da verdade, você não rica. Fugiu e alegria e arrojaram-se dos campos, feitos de Moabe, pois acabei com o vinho nos lugares, já não pisar as uvas, com grito de alegria. Os gritos não são gritos de alegria. Quer dizer, eles quando estavam pisando as uvas,
eles pisavam gritando de quê? De alegria. Quando Deus acabou, eles começaram a gritar de quê? De tristeza. Porque Deus acaba mesmo. Isso eu digo todo dia. Não pense que Deus é bom, não. Deus só é bom se você for bom com Ele. Se você andar na linha. Mas se você passar para um lado ou passar para o outro, o bicho pega. Ouve-se o grito de Esbom, até Eliale, Gezá, Zoá, se dão gritos, até Orampã, Lini, Solícia, porque até as águas de Mirim secaram. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, que sacrifiquei nos altos e queimei incenso aos seus deuses. Quer dizer, você vai para uma igreja católica, tem quantos deuses? Quantos? É, moça? Deus quer isso? Só existe um Deus. Nem Jesus, nem Maria, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém. Só Deus. A autoridade máxima é de quem? Deus. Foi que Jesus disse? Quem é bom? Não. Bom é o Pai que está onde? No céu. Qual é o mandamento de Jesus? Amar primeiramente a quem? E segundo, ao seu próximo. Está dito tudo, pô. Que eles estão fazendo isso? Não. Estão amando primeiro a Jesus, dizendo, eu só chego a Deus se eu for a Jesus. Mentira, pô. Tu é um mentiroso. Isso aqui está para o mundo inteiro, está sendo transmitido. Tu é um mentiroso. Deus é Deus. Ninguém senta no altar de Deus. Ninguém. Ninguém. Aí diz, Jesus é o mesmo Deus. Mentira. Deus morre. Jesus morreu, não morreu? Já está a mentira por aí? A mentira já está aí. Por isso meu coração geme com falta por causa de Moabe, com falta geme por causa do povo de que Erias, porque tudo o que havia juntado se perdeu, porque toda a cabeça será rapada e toda barba cortada, sobre todas as mãos haverá incenso, e envolto e cinturar por pano de saco. O que é que os pais de santo, quando você entra num candomblé, o que é que eles fazem com você? Rapa a sua cabeça e lhe corta. Aqui. Não está isso no Velho Testamento? Quando diz, sobre todos os terraços de Moabe, em todas as suas praças, há pranto, porque fez Moabe em pedaço, com vasilha de barro, que ninguém quer que o Senhor coma, foi isso. Destruído como chora, como de vergonha, Moabe virou as costas, assim Moabe se tornou motivo de riso e de espanto para todos os que estão ao seu redor. É a mesma coisa de eu estar aqui. Se eu aqui não estou obedecendo a Deus, o que é que adianta vocês estão vindo aqui? Me responda. Eu sou um palhaço se eu fizer isso. Eu primeiro tenho que obedecer ao meu Deus, fazer a vontade dele, para você ser abençoado. Porque vocês não sabem, a bênção de Deus sai daqui, ó, desse altar. Ele não sai dali, não, é daqui. A bênção de Deus sai daqui. Porque assim diz o Senhor, és que uma nação voará como águia, estenderá as suas asas contra Moabe. Olha aí. Contra quem? Moabe. Quem era Moabe? Um homem de Deus, mas desobedeceu quem?
a Deus. As cidades serão tomadas, as fortalezas ocupadas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração das mulheres, que está em dor de quê? De parto. Será se dói? Quem teve menino aqui sabe. A bocada é pesada. Olha aqui. Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Se exaltou contra quem? Contra Deus. Está vendo, seu vovô, seu cabeça de prego? Se exaltar contra o homem lá em cima, a madeira deita, viu, velho? Terror, cova e armadilha espera por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Olha o que ele disse aqui, ó. Veja o que aconteceu com o Senhor. Olha, terror, cova e armadilha espera por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Porque a gente está pregando aqui a palavra, chega ali uma pessoa, vem com outra história, você vai ouvir aquela história, você já esqueceu de quê? Do que Deus está falando. Aí ele vai e mete você no chão. Ei, eu sou aqui, eu estou aqui, eu posso fazer. Você vai descer um sanguezinho para você saber que eu sou o teu Deus. Eu te meto no chão e eu te levanto. E não deixo dor nenhuma. Tu está sentindo alguma dor? Aquele que fugiu do terror cairá na cova. E se sair da cova, será apanhado na armadilha, porque trairei sobre ele Moabe, o ano do seu castigo. Foi que Deus disse aqui, moça? E castiga a gente. Eles pregam isso? Eles pregam? São um comboio de mentirosos, rapaz. Estão levando o povo tudo no caminho errado. Esse comboio de vagabundo. Ontem Deus disse aqui na palavra, tá lembrado? Que ia pegar os pastores. Pastor, tem o quê? Cuidado, foi? Ele não disse na palavra? O que é que ele está dizendo? Vocês estão mentindo coisas que não é correta. Os que fogem para si forçar e sobre de Moabe. Porém sai fogo de Edom e lavareda do meio de som, e devorará as têmperas de Moabe. Quer dizer, Deus mandou fogo para cima de Moabe e queimou Moabe de tudo. Não deixou o quê? Nada. Porque Deus diz na palavra, no dia que Ele vier julgar nós, Ele vai vir com fogo. Ele vai queimar e limpar a terra. Oh, aleluia. É Ele que está dizendo na palavra, não sou eu não. E o alto da cabeça desse povo, que ama tanto a guerra, que ama tanto o quê? A guerra. Ai de vocês, Moabe, o povo de Quemus, foi destruído os seus filhos, foram feitos cativos, as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Quer dizer, você tem cativeiro pior do que você tem suas filhas, elas caem tudo dentro da prostituição? Tem cativeiro pior? Ou seus filhos caem tudo dentro da droga? Tem coisa pior? Me responda. Eu não conheço. Tem, vô? Não conheço. 47, versículo, capítulo 48, 49, versículo 47. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor, até aqui o juiz contra Moabe.
Quer dizer, muita gente está aí no Brasil de narizinho em pé, de orelha em pé, que pode fazer. Espera Deus, a resposta de Deus, ela vai vir. Brasília vai se destruir. Vocês vão ver, vão para frente. Sou um profeta. Não sou um profeta mentiroso. Não sou Jeremias e outros que teve por aí mentindo. Sou um profeta, quando eu falo, nem que se prepare. Profecia a respeito dos Anonitas e a respeito dos filhos de Enã. Assim diz o Senhor. Está vendo? Quem disse? Deus. Ó, por acaso Israel não tem filho? Olha, Israel tem filho? Só homem é 12. Isso foram as 12 tribos. Não tem herdeiro? Então, porque Nicron herdou o território de Cadá e o seu povo mora nas cidades dessa tribo. Jacó, que é o pai de Israel. É Israel, Jacó. Quantos filhos Jacó teve? 12. Portanto, és que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá, dos filhos de Enão. Ele se tornará um montão de ruína, e as suas aldeias serão queimadas. Ó Israel, retornará a herança que lhe havia sido tirado, diz o Senhor. É muito bonito, amigo. Se você conseguir gravar alguma coisa da Bíblia, grave. Quando ele diz assim: chore, povo de Edom, porque a cidade de Aí foi destruída. Grite, filho de Rabá, visto roupa feita de pano de quê? De saco. Lamente e dei voltas por entre as muralhas, porque Nicom. Quem é Nico? No Brasil tem um. Quem é Júnior? Deputado. Era para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque você se orgulha nos vales, nos seus vales férteis, o filho de rebelde que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me ataca? Quer dizer, muita gente aí confia no que tem, acha que é muita coisa, e não é o quê? Nada. És que todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor. Quem é o Senhor? Deus, o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um em uma direção. Não haverá quem castigue, ruína dos fugitivos. Quer dizer, Deus deu as tribos, Deus ensinou, Deus deu a riqueza. Foi o que eles fizeram. Você sabe quem é esse povo aqui? Você sabe? É o povo de Israel. É o que foi tirado do Egito, da escravidão. Aqui é das 12 tribos, tudo se deram para vagabundo. Nenhum entraram na linha de Deus. Veja o que Deus diz. Mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Enã, diz o Senhor.
profecia a respeito dos edonitas. Isso era das tribos. As tribos foram divididas em várias regiões, porque para você entender a história das tribos, você tem que começar de Israel, para você ver que foi dividida as tribos em quê? Em 12 tribos. Uma das tribos veio pronta só para louvar, que é os levitas, e as outras foi para a guerra, certo? Porque Deus abriu o mar e também abriu o Nilo. Eles passaram no meio do Nilo e cada tribo pegou uma pedra, cores diferentes e pedras diferentes. Ali era o símbolo de Deus, é a rocha. Profecia a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Por causa não existe mais sabedoria em Tema. Será que pereceu o conselho dos sábios? Quem era o homem mais sábio na Bíblia? Moça sabe? Salomão. Foi que Deus pediu a Salomão? Sabedoria. Desvaneceu a sabedoria deles. Quer dizer, a sabedoria deles, o que aconteceu? Acabou-se. Que Deus tirou. Fuja, volte, esconda-se em cavernas, os moradores de Dana, porque tu trairei sobre ele a ruína de Ezul, o tempo do seu castigo. Está vendo aí, vô? Juazeiro, se prepara, que Deus vai pesar a mão sobre Juazeiro. Já está pesando. E o povo não está observando. Se os seus conselhos uvas fosse até você, não deixaria pelo menos alguma coxa? Olha, se os que conselho fosse uvas, até vocês não deixaria pelo menos um cacho? Se conselho fosse bom. Mas vocês não querem ouvir o conselho, quer? Não. Vocês querem ouvir o que vocês gostam. Mas se falar para cima de vocês o que vocês não gostam, já vai criar o quê? Um problema. Se ladrão visse de noite, não danificaria, só o que lhe bastasse. Mas eu, disse Esaú, descobri os seus encantadores e não poderia se esconder. Esta destruirá a sua descendência, bom como os seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Se conselho fosse bom, se vendia, né? Não se dá. Mas quantos conselhos já dei aqui, amigo de gente, e aqueles que não me ouviram? O que aconteceu, Júnior? Lascou-se. Deixe-me seus órfãos, que eu guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Quem foi que disse isso? Deus. Porque assim diz o Senhor: se a ti os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, porque vocês, olha, repare, viu? Repare, viu? Porque assim diz o Senhor: se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-la, porque vocês ficariam impuros, você não ficará impuro, mas certamente beberá esse cálice.
porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Boazar será objeto de despojo e de desolação e de maldição, e de todas as suas cidades se tornarão em ruína perpetual. Se tornará em quê? Em ruína. Porque Deus amaldiçoou. Vocês acreditam na maldição? Existe, é verdade. É verdade. Os pecados e os castigos de Edom. Eu ouvi uma notícia vindo do Senhor. Vindo de quem? De Deus. Um mensageiro foi enviado às nações para lhe dizer: ruína-se, venha atacar Edom, prepare-se para a guerra. Quer dizer, eu sou o mensageiro, eu estou dizendo aqui a vocês as coisas. Se vocês querem ouvir, isso é problema de vocês. Se vocês querem aceitar, isso é problema de quem? De vocês. Mas a mensagem está dada. És que fiz de vocês uma nação pequena, entre outras, desprezada entre os povos. O terror que vocês inspiram e o orgulho do seu coração enganará você, que vive nas fendas das rochas. O coração de vocês, nosso coração, é orgulhoso. Acha, se nós continuar daquele jeito ali, nós vamos viver como? Bem, e não vamos. E não vamos porque Deus não está no meio da gente. Viu? Para vocês entenderem? E ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como águia, e de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Quanto mais você esconder-se dele, que você procurar fazer as coisas erradas e dizer, vou para ali porque Deus não me faz mal, ele vai lhe derrubar onde você estiver. Porque Deus é Deus, gente. Assim Edom será objeto de honra. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu, como na destruição de Sodoma e Gomorra. Quem sabe da destruição de Sodoma e Gomorra? Quem sabe? O senhor sabe? Você sabe? Você sabe? Sodoma e Gomorra era uma cidade que só tinha prostituição, só tinha viadagem, só tinha ladrão. Deus mandou perguntar ao homem de Deus que estava lá, Ló. Aí tem 10 pessoas boas? Tem nenhum. Tem 8, tem 9, tem 1, tem 8, tem 7, tem 6, tem 5, tem uma? Não. Então sai tu, Ló, e a mulher e teus filhos. E tuas filhas. Que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele destruiu Sodoma e Gomorra. Matou todo mundo, mais de 100 mil pessoas, com fogo de enxofre. E disse mais, vão embora, Ló. E não olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou o quê? Estátua de sal. E das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Ah, mas ele não prega dizendo que Deus não faz mal a ninguém. E Deus não é assim. A Bíblia está mentindo, né? Eles estão falando a verdade. És que é assim como o leão sobre floresta do Jordão, contra o rebanho em pasto verde, assim, nenhum momento farei com que Edom fuja dali. Estabelecerei sobre ele
a quem eu escolhi, pois quem semelhante a mim, quem me pedirá conta, e quem é pastor que me poderá resistir. Ó. Veja, viu? Olha aqui, ó. Quem me poderá, ó, repare, viu? Estabelecerei sobre ele a quem eu escolhi, pois quem é semelhante a mim? Quem me poderá contar? Quem é pastor que me poderá resistir? Qual é o pastor que pode resistir a Deus? Aí, para vocês, pastores, que estão fazendo coisa errada aí. Olha a pancada. Estão ouvindo, pastores? Vocês estão ouvindo, não estão? Eu sei que vocês estão ouvindo. Tem um bocado de pastor me ouvindo. Não tem coragem de entrar aí comigo de face a face. Fica escondido como um cachorro ruim, como come ovo das gatas. Chamei, não tinha medo. Portanto, ouça a decisão que o Senhor tomou contra Edom e os planaltos que ele fez contra os moradores de Tanar. Certamente até os moradores de Rebeu serão arrastados, certamente as suas moradoras serão destruídas por causa deles. Tremerá com o estranho da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o mar vermelho. És que o inimigo, como águia subirá, voará, asas estenda as suas asas com base. Ninguém, naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração das mulheres, que está em dores de parto. Quer dizer, os corações deles estão como? Estão doendo, porque não aguenta de ver tanta destruição. Você acha que nós não estamos capazes de acontecer isso com a gente, não? Diga, pô. Fale, dê aí um oi, vocês que estão ouvindo a live. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco, as cidades de Emate e Arpade estão envergonhadas e tendo ouvido nas notícias, cambaleia, são como o mar agitado que não se pode sossegar. Quem pode sossegar o mar? Quem de vocês aqui pode? Eu posso. Eu já fiz. Em Sergipe, na praia do Mosqueiro, o mar vinha acabando com tudo. E orei e parou na hora. Eu sou um homem verdadeiro com Deus. Eu não ando com mentira e nem com hipocrisia. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir, tremou, tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram, como de mulher que está dando a luz. Tremou. O que é tremor? Terremoto veio sobre ela. Quero uma aguinha aí, por favor. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade de alegria. Portanto, seus jovens cairão nas suas praças, todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Jovem, vocês estão me ouvindo? Escuta a palavra, jovem. Escuta a palavra de Deus, não é brincadeira, não. Vocês não saiam daqui conversando besteira, não. E nem, vocês estão tendo uma grande chance que vocês não vão ter mais outra nunca.
Vocês aqui estão sabendo quem é quem? Deus. Porém o fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Eben-Hadad. Profecia a respeito de Quedar e Ezar. Toma, Luiz. A respeito de Quedar e do reino de Ezar, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor. A Igreja Assembleia de Deus diz que a Babilônia, ela é a Igreja Católica, não sabe nem o que é. A Babilônia era um país, era um reinado muito poderoso. Levanta-te e se ataque, queda, destrua esse povo do Oriente. Mandou o quê? Destruir. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos, levarão embora nas lonas das suas tendas todos os seus bens e os seus camelos lhe gritarão a todo por todos os lados. Eu fuja, afaste-se para bem longe, esconda-se em cavernas, moradores de Ezó, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano entre vocês. Levante-se a Babilônia e ataque uma nação que vive em paz. Sim, desconfie de nada, diz o Senhor. Deus mandou atacar. Deus. Toda guerra é mandada por quem? Precisa de Satanás, vô? Está vendo que Satanás é ilusão? É uma história criada pelo homem. Se é Deus que faz tudo. Que não tem portões nem ferrolhos. Eles vivem isolados. Os seus camelos serão para presa. Os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalhe todos os ventos aquele que corta os cabelos nas têmporas, e todos os lados lhe trarei a ruína, diz o Senhor. Azó se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Porque quando Deus amaldiçoou, sai mais não, ali acabou, não tem quem levante mais, e Deus não volta atrás. Profecia a respeito de Elião, a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, a respeito de Leão, no príncipe do reinado de Zedaque, rei de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu quebrarei o arco do Elião, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elião os 4 ventos dos 4 cantos da terra, e os desesperarei na direção de todos. Esses ventos não haverá paz, aonde não cheguem os fugitivos e os leões. Farei com que
o povo de Leão trema diante dos seus inimigos, diante dos que querem matá-los. Farei ver sobre os alanitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Deus tem o quê? Ira, ódio, raiva. Enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porém, o meu tremor e o leal destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Gente, por que as igrejas não lêem o Velho Testamento? Por que não podia ser que até o povo mudasse com medo? Podia ter uma reforma, porque o povo podia dizer, se eu mexer com as coisas de Deus, eu vou me lascar. Não era? Mas não. Profecia a respeito da Babilônia, capítulo 50. Primeiro, palavra do Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos cadeus, por meio do profeta Jeremias. Anunciei entre as nações, programa, levante um estandarte, proclame e não incubará nada. Diga Babilônia, fui tomada, Bel foi humilhada. Mudoquerei, fui destruído. As imagens, fui destruído o quê? Está vendo, moça? O que eles fazem dentro das igrejas? Imagem. Então, coberta de vergonha, e seus ídolos, tremei a terra. Seu quê? Ídolos, que é contra a Deus. Porque do norte veio contra ela uma nação que tomará de sorte a sua terra, e não haverá quem nela habite, tanto as pessoas como os animais. Fugirá, e se forem naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, eu li de Israel voltará. Gente, que livro grande, Jeremias, esse. Ele e os seus filhos de Judá, juntamente andando e chorando, verão e buscarão o Senhor seu Deus, perguntarão pelo caminho que ele a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão, venha, vamos nós unir, Senhor, em aliança eterna, que jamais será esquecida. Quer dizer, nós ainda estamos em tempo de buscar quem? Deus. E estamos em tempo ainda dele salvar a gente. Não é para a igreja velha, não é ser crente, nem ser católico. É buscar Deus em espírito. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. O que é que ele está dizendo? Que nós somos o quê? Ovelhas o quê? Perdidas. Os seus pastores fizeram andar errantes. Olha, os seus pastores, fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes, andaram de norte em norte e se esqueceram do seu apreço.
todos os que acharam as devoraram. E os seus adversários diziam: não, é culpado nosso, porque eles pecaram contra o Senhor. O que é que os pastores estão fazendo aí? E os padres pecando contra quem? Contra Deus. Está vendo aí, gente? Vocês que estão do outro lado, o que é que vocês querem de Deus? Vocês acham que Deus é brincadeira? A morada da justiça contra a esperança de seus pais, diz o Senhor. Fuja da Babilônia, saia da terra dos cadeus, seja como os bodes que vão adiante do rebanho, porque és que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada, as flechas dela serão como guerras bem traídas, como nunca voltam de mão vazias. Antigamente os crentes eram chamados de quê? De bode. Eram os bodes. A palavra crente é aquele que crê, que acredita. Não é o que desobedece hoje. Hoje ele não crê mais. A cadeia servirá de prisão. Todos os que saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegre, exalte os saqueadores da minha herança. Ainda que solte com um bezerro no pasto, fique rechado como um cavalo fugoso. Mãe de vocês ficará profundamente envergonhada, aquela que deu à luz e será humilhada, és que ela será a última das nações. No deserto, uma terra seca e uma desolação. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, mas ficará totalmente deserto. Quem passa pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponha-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam arco, atirem contra ela. Não poupe flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Quer dizer, a Babilônia era a favor de quem? De Deus. Mas depois passou a ser o quê? Pecar contra Deus. Aí vocês querem o quê de vocês, de Deus? Me responde, meu povo. Se você não faz a vontade de Deus, o que é que vocês querem dele? O que é que nós queremos dele? Você acha que ele é bonzinho, né? Para estar aguentando na cruz da gente? Grite contra ela, rodeando ela, já se rendeu, as suas torres caem, as suas muralhas vivem abaixo. Este é a vergonhosa do Senhor. Vingue-se dela, fica com ela o que ela fez com outros. Elimine da Babilônia, elimine da Babilônia, o que semeia, o que
maneja a flechas no tempo da colheita, por causa da espada do troço, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Diga amém. Amém. Bom, terminou aqui. Hoje, né? Falta 5 minutos. Viram, gente? Vocês viram? Você ouviu, moça? Viu quem é Deus? Deu para entender? Quem quer fazer uma pergunta aqui? Eu estou às horas para responder. Pode perguntar qualquer coisa. Mas ninguém tem coragem de perguntar. Pode ser o que for. Pergunta? Perguntar, moça. Fale. Não tenha vergonha, não. Vamos lá. Sobre a questão do batismo na Igreja Católica. Olha, eu já fui contra, muito. Mas depois dessa leitura aqui, eu já não sou mais contra. Porque eu dizia, como uma criança pode ser batizada na hora que nasce se ela não tem pecado? Você quer saber? Você vai saber agora. Isso Deus me revelou em visões. Vamos para a Bíblia. Adão e Eva pecaram. Não pecaram? Qual foi o castigo que Deus deu a Eva? Dela menstruar, dela ter dor de parto. A menstruação é um pecado gravíssimo de Deus que botou em Eva, que Eva não tinha isso. Na hora que a criança nasce, ela nasce melada de quê? Não é de sangue. O sangue é o quê? Não é o pecado da menstruação? Então aquela criança tem que ser batizada. Não é porque ela nasceu com pecado, é porque ela nasceu melada do sangue do pecado que Deus disse a ela. Simplesmente por causa disso. Criança não tem pecado. Em si ela não tem. Sim, teve porque nasceu melada com o sangue da menstruação, que era o sangue do pecado que Deus jogou em cima de ela. Simplesmente por isso. Por que foi que Jesus teve que ser batizado? Ele não nasceu de parto normal? E Maria? Maria molhou ele com o quê? Não foi com sangue? Então ele saiu com o pecado de Adão e Eva. Entendeu? Não é porque, não, vamos batizar o povo velho. Não. Aquele batismo de gente velha, aquilo não vale nada, aquilo é uma porcaria. Eu sou batizado velho, mas não vale nada. Porque como é que vale? Se você sai do pecado, do batismo, olha para uma mulher bem bonita, já sempre se eu pegasse aquele bichinho, desse uma rochinha, não já pecou? Se a mulher olhasse para aquele gatinho bem bonitinho, assim como eu, e dissesse, se eu pensasse que aquele gatinho desse um cheirinho na testa, já não pecou? Então aquele batismo serviu de quê? Então você vai ter que viver dentro d'água direto, né? Tuf, 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 tuf. Porque se o cara contar a mim que ele não peca, eu digo, você é mentiroso. Aí pergunta a mim por que todo mundo peca, quer saber? Porque peca no pensamento, no olhar, no ver, no gostar, nem tudo. Já está o quê? Então não tem inferno, nem tem céu. Que a palavra diz, muitos serão chamados e poucos serão o quê? E a Bíblia diz que só tem 144 mil homens de branco escolhidos. Nem é mulher, homens. E aí? Nem crente, vocês vão tudo para o céu? Porque não tem gente mais pecador do que crente, não. Crente chega na porta de uma igreja e fala da vida dos outros. Vai ao vizinho e fala da vida dos outros.
fala da saia dos outros, fala do cabelo dos outros, fala do andar, fala do vestir. E vocês estão no céu? Já pecado grande é falar do seu irmão. E vocês falam. Aí vocês estão condenados. Então, agora leia aqui, ó. Leia isso aqui, ó. E obedeça isso aqui. Só precisa isso. Qual é a obediência aqui? Não roubar, não matar, não se prostituir, não levantar falso testemunho, não desejar o seu próximo, respeitar pai e mãe, por aí vai. Faça isso e você vai para o céu. Agora, se não fizer isso, acaba bem. É inferno direto, julgado direto. Porque quando inferno para mim não existe. Deus vai queimar, porque a palavra diz que o Espírito vai e o Espírito vem. Ninguém sabe para onde ele vai e ninguém sabe de onde ele vem. Então se torna o quê? Nós vamos ficar onde? Aqui na terra, mas o Espírito está aqui com a gente. O Espírito está com a gente. Esse negócio, meu irmão morreu, está dormindo, esperando no braço de Abraão. Rapaz, Abraão deve ter um braço muito pequeno, viu? Porque a multidão de gente que morre por dia. Abraão deve ter assim um braço assim do tamanho, não sei nem dizer de quê, do globo terrestre todo, para acaba no braço. No braço de quem? De Abraão? Se ele dissesse, tivesse no braço de Jesus, até que eu ainda. Porque Jesus, ele veio para perdoar. Sim. Perdoar quem? Aqueles que obedecem a quem? Se você não obedecer a Deus, o braço de Jesus não vale o quê? Nada. Está ouvindo, moço? Você já tinha visto alguém pregar assim? Boy? Vem pregar mentira. A primeira coisa que ele dissesse é aqui. Eu não quero que vocês façam. Aceite Jesus e se converta. Oh, mentira desgraçada. Essa palavra aceite Jesus é a palavra mais mentirosa que tem na face da terra. Jesus é que tem que nos aceitar. Quem são uns fedorentos como nós para aceitar Jesus? Acha que Jesus é boneco de barro, é? Ou aquele negro que está ali na beira do rio, dentro do rio? Não. Se Jesus nos aceitar, pode ser que nós tenhamos uma salvaçãozinha. Pode ser. Não. Eu chamo ninguém aqui para ser crente? Não. E nem de crente eu gosto. Eu chamo para ser evangélico. Ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. É melhor você estar dentro de casa, lendo sua Bíblia, do que estar dentro de uma igreja velha vendo gritando. Porque Deus disse, aqueles que estavam nas sinagogas, que é a igreja dele lá, nas esquinas e nas praças, gritando e berrando, Deus não estava ouvindo, não. Quando você quiser falar com Deus, moça, entre no seu quarto em silêncio. Ele não é surdo nem morto. E fale com ele que ele vai te ouvir. Deus. Precisa Maria, precisa João, precisa Pedro, precisa José. Outra coisa, Jesus não veio para a gente. É a mentira grande de vocês aí. Jesus veio para Israel. Israel não aceitou. Mas Israel não aceitou Arão, Israel não aceitou Davi, Israel não aceitou Moisés, Israel não aceitou nenhum. Caleb, nem Josué, nem José do Egito, que é Jacó, que é o pai de José do Egito. Nada disso. Aí disse, mas uma mulher vai dizendo, Jesus morreu não é por mim mesmo, não. Que Jesus não morreu. Jesus ressuscitou. Jesus é Deus. Onde é que Deus morreu? Tu já viu falar que Deus morreu aonde? Deus não morreu. E nem morre. E Deus odeia a morte. Esse povo não
sabe disso. Tá bom. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. O nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Não deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Que teu é o reino, o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxer algum dinheiro, uma oferta, qualquer coisa, não estou sabendo nem como.